tarde, por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do último dia 11 de julho, encaminhada por e-mail, aprovada e coleta das assinaturas. Passamos agora à coleta das assinaturas da redação final dos projetos de lei 7.427 e logo em seguida vamos então ter a matéria do dia. Só para acompanhamento dos senhores, são esses os projetos que já estamos encaminhando para fazer com que a Procuradoria possa emitir um parecer: 1.703, 7.435, 7.436, 7.437 e 7.438. Gostaria então que o relator, agradecendo já o relator pela sua presença, Bruno Cunha, cumprimentando também o vereador Joveno e o vice-presidente Ricardo Alba, que já se encontram aqui na nossa reunião da CCJ. Projeto de lei complementar 1678, o senhor relator, está no número 6, o veto parcial do prefeito. Apenas um item, número 16. Perfeito. Boa tarde a todos. Projeto de lei complementar 1678, autoria vereador Jens Mantel, emenda que acrescenta dispositivos ao artigo 47 da Lei 2047, de 25 de novembro de 74. Vamos ver o... Item 16, foi vetado só. Onde é que consta aqui? Antes, uma antes. Aqui. Número 16, foi vetado. Tá. Mais uma página. Que aqui está a fundamentação. Ó, vou só fazer a leitura aqui simplificada, tá? Nesse trecho aqui que o prefeito encaminhou. Diz o seguinte: por isso é que, sem embargo do respeito institucional de que acreedor legislativo municipal, opus o veto parcial, parágrafo 16 do artigo 47 da Lei 2047, de 25 de novembro de 74, na redação dada pelo projeto de lei complementar em tela, ao aludido projeto de lei complementar 1678. Então, o prefeito ele fez apenas esse veto parcial nesse item aqui. Voto de forma favorável e a gente... Só para explicar, o projeto de lei, realmente consta dos proprietários dos terrenos que tem aí no lado direito e no lado esquerdo construções e está por apenas especulação. Muitas vezes o terreno está lá e ele não faz nenhum tipo de manutenção. E aí, por isso, então, nós fizemos esse projeto de lei que complementa o projeto já do prefeito, que contempla Blumenau, Cidade Jardim. E aí nós conseguimos incluir ele também nesse sentido, e tem um parágrafo lá que eu obriguei a prefeitura de fazer alguma coisa, e é nesse item que houve a inconstitucionalidade, senhores vereadores, só para explicar. Eu já votei de forma Seu favorável. voto, vereador Ricardo. Favorável, presidente. Vereador Joveno. Favorável, presidente. A matéria segue, meu voto também é favorável. Vereador Gilson de Souza, também é veto. Número 8. Perfeito. 7. Projeto de lei 1685, que acrescenta dispositivo ao artigo 47 da Lei 2047, de 25 de novembro de 74. Esse projeto é sobre... Colocar placa. Ah, tá. Sei. Deixa eu ver aqui, ó. Placa nos terrenos. É colocado aqui veto total nesse projeto de lei, né? Diz aqui dispositivo que decidiu vetar integralmente o projeto de lei complementar. E vou botar justificativa, assim procedi porque os ônus decorrentes da aquisição, da fixação e da manutenção das placas de identificação do imóvel carreados aos proprietários de terrenos baldios pela medida pretendida não necessariamente reverter-se-ão em benefício, proveito ou utilidade na prestação de serviços públicos, se considerado o fato de que os agentes do poder público, especialmente aqueles que atuam na polícia administrativa, já detêm amplo, geral e restrito acesso aos dados e informações
do cadastro imobiliário do município para regular o exercício de suas funções. Diante disso, e tendo em conta ainda que, caso efetivada, a inovação legislativa em tela acarretaria também aumento de encargos no orçamento, sem a indicação da respectiva fonte de custeio, opus o veto total ao aludido projeto de lei. Voto também de forma favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Também Ricardo Alba. favorável, presidente. Também. Projeto de lei 7.439, é o número 8, relator. Perfeito. Esse projeto de lei 7.439 é de autoria do Poder Executivo, tramitando de forma urgente, ementa. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão dos serviços de operação e manutenção dos cemitérios públicos municipais. O parecer jurídico, por todo exposto, o projeto está regular em seus aspectos formais e materiais. Presidente, eu tenho bastante dúvida quanto a essa questão aqui. Eu vou votar seguindo a questão de constitucionalidade, mas espero que a gente tenha explicação depois, principalmente da liderança de governo, acerca dessas questões. Então, vou conceder aqui até pelo caráter de urgência, mas vou acompanhar com muita atenção, porque esse assunto é um assunto que eu acho relevante. Vou votar aqui eu voto de forma favorável. Vereador Jovino. Me abster, presidente. Vereador Ricardo. Pela constitucionalidade, voto de forma favorável. O mérito a gente vai entrar no plenário, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Vereador Bruno, o Executivo apresentou o projeto de lei 7.440. Projeto de lei 7.440 do Executivo, tramita de forma urgente. Autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia da Vila Itopava e da outras providências. Parecer jurídico. Diz aqui que possui vício formal sanável em razão da ausência de documentos na sua instrução e pedir o exame de compatibilidade entre o processo e as exigências da lei. O projeto deve ser remetido ao exame da Comissão de Finanças, conforme previsão do artigo 63 do Regimento Interno, para que ela verifique a adequação das medidas. Exigências impostas pelas normas de direito financeiro, sendo lá o local adequado para a juntada dos documentos remanescentes e consequente saneamento do processo, posto que essa comissão que tem o poder de solicitar documentos contábeis e fiscais. Com base no artigo 59 do Regimento Interno, a Comissão de Finanças tem a faculdade de solicitar, via presidente da Câmara, documentos que atestem que o serviço público prestado de modo descentralizado pela entidade é economicamente mais vantajoso. Bem, diz aqui que possui esse vício formal que vai ser resolvido na questão da Comissão de Finanças. Eu não vou atravancar aqui o projeto, até porque é um projeto benéfico para a questão do hospital, e acho que aí na Comissão de Finanças cabe ao Executivo também se movimentar para tentar apresentar esse requisito legal quanto antes. Mas aqui eu vou votar de forma favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Também favorável. E a comissão seguinte, projeto de lei 7.441, também do Executivo. Projeto de lei 7.441, também autoria do Poder Executivo, ementa da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 6.395, 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a manutenção do nível de emprego em razão da implantação do sistema eletrônico de passagens no transporte coletivo urbano. Parecer jurídico, por todo exposto, por força do artigo 63, inciso 2º do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças à luz dos procedimentos financeiros públicos. Possui vício material sanável porque, ao condicionar a expedição de um ato administrativo ao aval de uma pessoa jurídica de direito privado, criou-se uma ofensa aos artigos 1º, parágrafo único, todos da Constituição Federal e também aos artigos 52 e 59, inciso 2º da Lei Orgânica do Município. É possível que a Comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19 da Lei Orgânica, comunique o proponente sobre o fato para que este, querendo, apresente mensagem aditiva com o objetivo de não condicionar o ato administrativo ao aval do sindicato, admitindo-se, no entanto, sua manifestação sobre o assunto. Diz aqui que possui um vício sanável, né? Sim. Mas eu não entendi aqui o que o poderia fazer para sanar esse vício que é identificado como sanável. Não entendi se é uma apresentação de um documento. É um ato administrativo. A gente pode fazer essa solicitação para que o Executivo mande. Então, vou pedir que seja feita essa solicitação. Acho que o encaminhamento
Certo. Projeto Aqui. de Lei 7.442. Projeto de Lei 7.442. Ementa. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Parecer jurídico. Por todo exposto, por força do artigo 63, inciso 2º do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças para verificar, à luz dos procedimentos financeiros públicos, a regularidade da proposta e está regular quanto às demais questões formais e materiais. Dessa forma, voto de modo favorável. Vereador Jovino, seu voto. Contrário, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente, esperando também que o governo, que o líder de governo esclareça em plenário para onde é que vão esses recursos abertos em crédito suplementar, que é constitucional, nós sabemos que o Executivo pode fazer pedido de novo pedido orçamentário, né? Crédito adicional suplementar, mas a gente quer saber de onde é que sai e para onde é que vai, né? Então, que seja bem explicado pelo governo. Favorável. Meu voto também é favorável e a comissão seguinte. Projeto de Lei 1702 do Executivo. Projeto de Lei 1702, ementa. Cria cargo efetivo no quadro permanente de pessoal da Fundação Promotora de Exposições de Blumenau, PROEB, que constitui o anexo 2º da Lei Complementar 661, de 28 de novembro de 2007, da outras providências. Parecer jurídico, por todo exposto, não padece o vício de constitucionalidade ou legalidade orgânica, né? Recomendando aqui que seja, claro, bem avaliado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Do ponto de vista constitucional, não tem legalidade, cabe aqui a justificativa e essa análise financeira, voto de forma favorável. Vereador Jovino. Abstenção. Vereador Ricardo. Favorável. Favorável também. E a comissão seguinte. Vereador Adriano Pereira apresentou o projeto de lei 7.318. É uma emenda, né? Projeto de lei 7.318, autoria do vereador Adriano Pereira, emenda, altera a redação do artigo 1º da lei 6.787, 19 de outubro de 2005. Diz aqui que, na verdade, nós tivemos o seguinte, né? Nós tivemos questão de vício sanável, mas foi retirado na última reunião pelo vereador Ricardo Alba para fazer uma análise desse projeto. Não sei se o vereador... Voto favorável. Ele restringe, né, Gabi? Ele restringe bastante aquela questão dos desfibriladores. Eram mais locais e ele acaba restringindo bastante a utilização, a necessidade desses locais. O meu voto é favorável, presidente. Vereador Ricardo, vereador Bruno. O parecer jurídico aqui da casa foi de vício sanável, né? Não, o parecer jurídico foi favorável. Foi favorável. Foi favorável, mas o vereador fez uma reanálise e tinham diversos lugares, ele restringiu esses lugares. Não acresceu nenhum lugar, só restringiu. Eu vou votar de forma favorável aqui, seguindo a questão constitucional, mas vamos discutir em plenário, mas eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente aqui resolve entrar um pouco em competências que eu acho que é do Executivo, porque não sei depois a questão de verba como que está, e as pessoas entendem de uma forma diferente, como aconteceu recentemente nessa casa. Mas já que o parecer jurídico foi favorável, eu vou votar de forma favorável. Vereador Jovino, seu voto, por favor. Favorável, presidente. O meu também, e segue a Comissão de Finanças. O vereador Ayrton de Souza apresentou o projeto de lei 7.430. Projeto de lei 7.430, autoria vereador Ayrton de Souza, o ITO, ementa, institui o programa Escola Aberta no município de Blumenau e determina providências conexas. Parecer jurídico, por todo exposto acerca da iniciativa legislativa, este parecer registra que a posição tradicional predominante sobre o tema se posiciona pela existência de vício formal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, dispõem sobre a atribuição do poder público que criam despesas para a administração. Contudo, deve ser registrada a existência de precedentes que admitiriam, sob certas circunstâncias, a validade formal de projetos como o atual. Esta Procuradoria pontua, no entanto, que tais precedentes não permitem concluir que o atual projeto, caso submetido ao crivo judicial, será admitido, pois, como mencionado na fundamentação, a posição majoritária e pelo reconhecimento do vício de iniciativa. Feita essa ressalva e considerando os fatos novos nesta temática, os fundamentos mencionados, este parecer filia-se à tese de que inexiste
visto de iniciativa nesse projeto, cuja essência está relacionada ao desempenho de atividades em próprios municipais, por particulares, em programa coordenado pelo Poder Executivo. Bem, nós tivemos 2 projetos bem parecidos nesse sentido aqui na casa, que foram, inclusive, viraram lei, né? Um até com minha votação contrária, mas teve parecer aqui jurídico favorável. Vou seguir o parecer jurídico e não vou, já que teve 2 leis nesse sentido, fazer essa injustiça com o vereador Ito. Então, vou votar de forma favorável. Favorável, presidente. Vereador Jovino, vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Também favorável. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto, 1672. Por favor, a sua leitura. Projeto de lei complementar 1672, autoria vereador Jovino Cardoso, emenda, acrescenta dispositivo artigo 57 da lei complementar 1030, de 18 de dezembro de 2015. Esse projeto é sobre o que, vereador? A exigência de estacionamento nos prédios não residenciais da Rua 15, Rua 7. Na verdade, me permite, presidente, relator, o que acontece hoje? Nós temos construções centenárias, até na cidade de Blumenau, que têm dificuldade em locações ou até em negociações futuras por não ter estacionamento. As exigências hoje, para você alocar um imóvel, fazer um estabelecimento diferenciado, há pelo planejamento algumas exigências. Por exemplo, o antigo Cinebush, que é uma construção muito antiga, e nas redondezas não tem possibilidade de haver estacionamento, inviabilizando a locação do mesmo ou negociação, devido às exigências do planejamento no município de Blumenau, inviabilizando locação, vendas, negócios do imóvel. Por esse motivo, eu estou pedindo para que nessas áreas, na área central da cidade, não seja exigido área de estacionamento nos novos alvarás e licenças, até porque, no decorrer dos anos, foram feitas edificações verticais, inviabilizando as áreas de estacionamento. Então, é um espaço físico reduzido, possibilitando aí dificuldades, né, de estacionamento. Então, por esse motivo, eu apresentei o projeto e solicito aí a apreciação dos senhores vereadores, se possível, votarem favorável. Inclusive, conversei com o planejamento com relação a esse projeto e não tem perspectiva, devido toda a área central da cidade estar com edificações, não tem perspectivas de viabilizar estacionamento e nem possibilidade de fazer futuras construções com edificações vertical para estacionamento devido os espaços estarem todos ocupados. Vamos então saber do parecer jurídico inicialmente e tem parecer também de secretarias, né, senhor Bruno? Perfeito, presidente. Nós temos aqui, na verdade, um encaminhamento do parecer jurídico que deveria ser submetido ao órgão municipal de planejamento urbano e seu conselho deliberativo para verificar a regularidade. Isso é uma exigência legal. Isso foi encaminhado, então, e nós tivemos aqui o parecer da Secretaria de Desenvolvimento Urbano contrário à proposta, né? Posso resumir aqui. Em resposta ao ofício de Constituição, que trata sobre a inclusão do dispositivo de lei complementar, Código de Edificações do Município, apresentamos as seguintes considerações. Diz aqui, os imóveis localizados na zona de localização especial 1 ficam dispensados da exigência de vagas de estacionamento definidas no anexo 1 dessa lei complementar, sendo que aqueles com área de terreno superior a 750 metros quadrados deverão possuir no mínimo uma vaga de veículo destinada a pessoas portadoras de necessidades especiais, uma vaga multifuncional e 3 vagas para bicicletas. As ruas 15 de novembro, 7 de setembro, trecho entre Rua Paulo Zimmermann e Rua Amazonas, assim como suas transversais, estão localizadas na zona de localização especial 1. Colocam até um mapa aqui em anexo. A Lei Complementar 1024 de 2015, a Lei de Regularização de Edificações, permite a regularização de imóveis sem vagas de estacionamento em qualquer localização da cidade mediante contrapartida financeira.
Diante do exposto, analisamos e concluímos não ser necessária a inclusão desse novo artigo na lei complementar. Ficamos à disposição para outras informações. Então, eles justificam aqui que já teria contemplado dentro dessa questão. Então, vou seguir aqui esse posicionamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, votando contrário ao projeto. Presidente, meu voto é favorável. Presidente, eu acho que é uma matéria que pode ser discutida no plenário, né? Não tem parecer inconstitucional, tem um parecer ali da secretaria que alega a desnecessidade da norma, mas a matéria pode ser discutida em plenário porque não é inconstitucional. Então, seguindo o critério aqui utilizado por este vereador, eu vou votar de forma favorável. Eu também voto contrário, mas como não tem parecer, o projeto segue para o plenário. Projeto de lei do vereador Adriano Pereira. Projeto de lei complementar 1691, autoria vereadora Adriano Pereira, acrescenta dispositivo artigo 41 da lei complementar 751 de 23 de março de 2010. O parecer jurídico, por todo exposto, não se vislumbra vícios de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade no texto do projeto. Ainda assim, deve ficar suspensa a tramitação do projeto, tendo em vista o cumprimento pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 751. Determina o referido comando de forma expressa que qualquer alteração a este código e aos seus anexos só poderá ser efetuada após parecer técnico prévio do órgão municipal de planejamento urbano, que deverá encaminhá-la para a audiência pública. O projeto foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que encaminhou a resposta, concluindo pela não necessidade da inclusão do parágrafo na Lei Complementar 751 de 2010. Então, da mesma forma que o projeto anterior, nós tivemos nesse projeto do vereador Adriano Pereira, o encaminhamento para a Secretaria aqui de Desenvolvimento Urbano, que também fez aqui a sua nota oficial, colocando da não necessidade, visto que já está contemplado e que tem toda a justificativa técnica. Da mesma forma que votei contrário ao projeto anterior, farei da mesma forma nesse aqui. Vereador Lazarim, seja bem-vindo a esta comissão, boa tarde. O senhor acompanhou o raciocínio do... Obrigado, senhor presidente, pelas boas-vindas, né? E acompanho sim o voto do relator. Boa tarde aí também aos demais colegas vereadores, Gabi, pessoal que está nos acompanhando. Sim, senhor presidente, é isso, acompanho o voto do vereador. Vereador Jovino, seu voto, por gentileza. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ao arquivo. Vereador Ayrton de Souza Huito apresentou o projeto de lei complementar 1700. Só retificando, ele vai continuar tramitando porque não tem um parecer jurídico contrário, infelizmente. Tem algo que eu acho que a gente pode discutir depois em algumas mudanças no regimento interno, Vamos porque pelo que eu vi o posicionamento... Seguida, eu acho isso também... Isso foi colocado que suplanta já é uma a votação. matéria... O parecer, ele tem mais força que a votação da CCJ? Isso não é ilógico, isso fere o bom senso, entende? E até porque o entendimento foi que uma matéria que já está contemplada. Então, se fosse nessa situação, você consegue reproduzir leis federais e estaduais simplesmente aqui, não vai ter o parecer contrário e aí a gente fica num campo... Enfim. Sim, nós vamos fazer em nome da comissão já essa retificação. Eu já acho na importante, ordem. presidente. Vamos lá. Projeto de lei complementar 1700, autoria do vereador Ailton de Souza. Parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal sanável em razão da ausência de competência legislativa do município para apurar a existência de trabalho em condição análoga à escravidão. Foram ofendidos os artigos, aí coloca alguns artigos aqui, é possível que a comissão valente dos poderes previstos comunique o proponente sobre o fato para que o vício seja sanado através da apresentação de emenda e substitua. Bem, como a colocação foi de vício sanável, acho que, seguindo o procedimento que a gente tem feito com os outros vereadores, a gente faz um encaminhamento para o gabinete do vereador. Perfeito. Consulte os seus vereadores. Concordo. Para que possa ser feito esse procedimento, está autorizado. O vereador presidente desta casa, Marcos da Rosa, apresentou o projeto de lei 7.432. Projeto de lei 7.432, ementa, cria o programa Empresa Amiga do Paradesporto no município de Blumenau.
Parecer jurídico. Por todo exposto, padece o projeto de vício de legalidade orgânica formal em razão da afronta ao artigo 35 da Lei Orgânica do Município, vício de iniciativa em projeto de autoria parlamentar que pretende dispor sobre atribuições da administração vinculada ao Poder Executivo. Registra-se, entretanto, a existência de decisões judiciais recentes que têm relativizado o entendimento da existência de vício de iniciativa, projeto de autoria parlamentar que dispõe sobre atribuições de administração pública vinculada ao Poder Executivo. Bem, eu vou seguir a minha linha de coerência aqui, que entendendo que essas criação de política pública é questão do Executivo e não competência nossa, e da mesma forma que tomei minha postura em relação a outros projetos aqui, vou votar contrário por isso. Entender a iniciativa legal, mas acho que tem que ser trabalhada via indicação e via uma construção com o Executivo e não por meio de legislação. Então, meu voto é contrário. Vereador Marcelo Lanzarin, seu voto. Vereadores, colegas vereadores, na verdade, nós tivemos aqui 2 projetos já dentro da mesma linha e eu entendo perfeitamente aqui a preocupação do vereador Bruno, mas também vou manter a minha linha, que foi, na verdade, de votar favorável nos projetos anteriores, como esse tem mesma construção, eu mantenho também meu voto favorável. Vereador Jovino. Abster, presidente. Vereador Ricardo. Voto favorável, presidente. Eu também voto contrário, sigo a orientação jurídica. Então deu empate. Deu 2 e abstenção. Decide e fica contrário. Aí ele, na verdade, vai ser arquivado porque... Vereador Alexandre Caminha. Projeto de Lei 7.434, vereador Alexandre Caminha. Ementa, determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no município na forma que especifica. Nós tivemos aqui o posicionamento colocando do vício insanável aqui, de inconstitucionalidade formal. Eu já conversei também com o vereador Alexandre Caminha e já botei as minhas posições dizendo que votaria de forma contrária aqui. Então, meu voto é contrário a esse projeto de lei. Vereador Marcelo, nós estamos falando de estacionamento. Pela 14ª vez chega a essa casa, depois de 20 e poucos anos. Pois é, vereador Ientes. Isso significa que algo não está devidamente adequado, né, face a essa sua informação, né, já que Vossa Excelência tem uma experiência tão grande aqui nessa casa, já testemunhou tantas vezes, tantas tentativas de se regulamentar essa questão. Então, significa que nós não temos um ponto pacífico ainda e, por prevalecer a insistência, o meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu voto de forma contrária. Conversei já com o vereador Caminha, falei que entendo que a intenção dele é nobre, mas entendo que o município não deve se imiscuir, se intrometer na iniciativa privada. Isso é um contrato particular, privado. Entendo a nobre intenção do vereador, mas eu voto de forma contrária. Vereador Jovino, por favor, alguém pode chamar ele só para dizer o voto dele? Enquanto o Jovino não está chegando, eu gostaria de dar a minha opinião, até porque antes eu ouço o vereador Jovino sobre o estacionamento, por favor. Seu parecer. O senhor foi chamado por um dono de estacionamento, vereador Jovino? Me abster, presidente. Eu gostaria de dizer para os senhores vereadores que eu fiz, aliás, todos os vereadores devem ter recebido a visita de alguns donos de estacionamento. E coloquei para eles, nós temos que conversar, e eu não sei por que eles não tiveram iniciativa já que eles não tiveram, porque várias vezes esta casa já colocou este assunto em questão, eu propus para eles hoje de manhã, quando me procuraram, acho que foram 5 estacionamentos diferentes, propus para nós começarmos a conversarmos com eles.
algo está errado, como o próprio vereador Marcelo disse. Agora, me estranhou, eu falei para eles abertamente que esse tipo de comportamento de nos procurarem, porque nós precisamos, alguém tem que ceder. Não basta apenas ficar aqui na defesa, encontrarmos mecanismos. E eu propus a eles o seguinte, a partir de hoje, nós vamos fazer uma comissão de vereadores com eles e nós vamos fazer um trabalho de flexibilização e adequação, já que existe inconstitucionalidade, junto com o Executivo, para que nós possamos fazer essa lei acontecer. Assim como o vereador Marcelo também colocou, eu sublinho, tantas tentativas, e eu também já passei por isso, inclusive aos domingos. Estava lá o Neumark, você tem que se sujeitar, às vezes você vai lá só especificamente para uma coisa em torno de 15 minutos, e você tem que pagar por todo o dia que eles oferecem a oportunidade de você estacionar e ficar a manhã toda, a tarde toda, eu só vou ficar 15 minutos. Eu não quero ficar isento, eu quero apenas pagar aquele valor que é 2 ou 3 reais. Então, é isso que nós queremos ter essa abertura. Então, é isso que o nosso cidadão, o nosso munícipe que paga os nossos salários quer saber. É justamente isso. Ele quer negociar, ele quer ficar só esse tempo. Então, eles querem, o que os shoppings querem? Que você fique, estimule, para que você fique bastante tempo lá entre os lojistas. Então, o meu voto também vai ser o parecer favorável à Comissão de Constituição, conforme o jurídico também aqui expressou, através que vai ser, infelizmente, vai ser mais uma proposta que já vai estar aqui sendo arquivada, mas eu disse para eles que nós queremos conversar, porque daqui a pouco o vereador Ricardo vai entrar com pedido, porque a pressão do seu gabinete vai ser grande. O vereador Marcelo já sentia aqui que ele vai ser o próximo que vai entrar com um projeto desse. Entende? Então, nós temos que criar mecanismos tanto para o cliente, tanto aquele que visita, como também os donos, que eu sei que tem que pagar os impostos, ninguém está dizendo aqui o contrário, mas também possamos ter essa discussão. Então, meu parecer é favorável ao parecer da casa, então é contrário ao projeto. E ao arquivo. Projeto de lei 1701, de iniciativa do vereador Zeca Bombeiro. Projeto de lei complementar 1701, autoria vereador José de Souza, Zeca Bombeiro. Ementa, dispõe sobre a carga horária de trabalho dos cargos de motorista do quadro permanente de pessoal da administração direta e indireta do município. Parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal de iniciativa insanável em razão de providências pretendidas no projeto, disporem sobre o regime jurídico dos servidores públicos, matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º e 60, parágrafos 1º, inciso 2º, a linha C, dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais e materiais. Entendo também que não é competência aqui nossa, isso é uma competência de fato privativa do Poder Executivo, e por isso encaminho aqui o meu voto conforme o parecer jurídico de modo contrário. Seu voto, vereador Lanzerin. Eu sigo o voto do relator. Embora, senhor presidente, aqui a gente tem que fazer jus à discussão aqui da categoria, o caminho, né, não é esse, e ressaltar assim, queria deixar aqui claro, né, para os colegas vereadores que evitem fazer esse tipo de projeto de lei. Algo que, assim, acaba muitas vezes expondo a gente aqui como quem não tem a intenção de ajudar ou menospreza a categoria, muito pelo contrário. Isso daqui eu gostaria de deixar registrado meu voto contrário e meu voto de protesto, porque isso aqui não se faz. O
caminho correto não é esse, cria uma expectativa numa categoria e joga a responsabilidade sobre alguém que não tem responsabilidade para legislar sobre isso. Perfeita colocação, só gostaria de assinar embaixo exatamente do que o Lanzarin falou. Além de votar contrário, também deixo aqui meu protesto em relação a isso. Vereador Jovino, qual é o seu voto, vereador? Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Presidente, eu entendo que a categoria merece mais atenção, que a matéria deve ser discutida, né? Mas entendo que esse também não é o caminho, né? Que tem que vir do executivo, né? Me coloco à disposição da categoria para fazer esse diálogo também, mas entendo que essa forma aqui não vai passar se continuar tramitando nessa casa, então meu voto é contrário. Também acompanho o parecer do relator e ao arquivo. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso, 7.433. Projeto de lei 7.433, autoria vereador Jovino Cardoso, emenda. Concede isenção de preços públicos aos taxistas permissionários do transporte individual de passageiro de Blumenau. Parecer jurídico. Por todo exposto, possui vício formal de iniciativa insanável em razão do projeto, cria isenção em preço público, como isso ofendendo o princípio da separação dos poderes e o poder do chefe do executivo dispor sobre o funcionamento da administração mediante decreto. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem a análise dos demais elementos formais e materiais. Bem, acho que aqui temos um problema da questão, sim, do Uber e do táxi. Já posicionei publicamente no entendimento que não é a gente colocar mais impostos em relação ao Uber, mas a gente desburocratizar isso. Agora, entendo que esse diálogo e essa conversa tem que ser feita com o Poder Executivo e não é da nossa competência aqui via legislativo. Por isso, por coerência, sigo meu voto contrário. Vereador Lanzarin. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Jovino. Sem dúvida, né, presidente? Meu voto é favorável. Até porque eu entendo que é um serviço público que os taxistas prestam à cidade de Blumenau, um serviço de excelência até. Nada contra a manifestação de quem usa um transporte diferenciado, que é o Uber, mas faz o mesmo serviço e não tem tributos ou impostos municipais a pagar. Então, se vamos fazer justiça, vamos fazer de uma forma legal, que possamos também desonerar os taxistas devido até uma questão de estar uma concorrência sadia, entendo dessa forma, mas não é legal da forma que está acontecendo. Se o serviço prestado hoje pelo Uber não tem encargos municipais, por que então é um serviço público, inclusive, não deixa de ser um serviço público, por que então não fazer o mesmo com os taxistas? Penso dessa forma. Vereador Ricardo. É nobre a intenção do vereador, eu acho que esse é o caminho mesmo, vereador Jovino. Eu acho que o caminho não é burocratizar o Uber, é desburocratizar o táxi. Nesse sentido, concordo com Vossa Excelência, só que no mérito legislativo não é esse o caminho. Isso tem que vir através do Executivo, através de concessão do Executivo, até porque isenção tributária o Poder Legislativo não pode conceder, é só o Executivo. Então, a intenção é nobre, eu penso da mesma forma, o Uber é bem-vindo, a gente não tem que burocratizar o Uber, a gente tem que desburocratizar o táxi. Mas, infelizmente, eu não vou poder acompanhar Vossa Excelência aqui porque estaria rasgando a Constituição, então voto de forma contrária. Da mesma forma, eu voto também, eu tenho conversado bastante com a categoria, com o sindicato, eu tenho alimentado eles dessa forma, para que nós possamos ter, sim, uma legislação, mas com sintonia com o Executivo. Não basta apenas nossa intenção boa, e parabenizo o vereador, mas também acompanho o parecer e o arquivo. Senhores vereadores, eu ainda vou pedir para que nós possamos fazer aqui um parecer sobre o 7.441 e ainda vou pedir a autorização dos senhores depois para fazer um voto ainda com esclarecimento do Executivo. Está encerrado a comissão de CCJ. Obrigado.